Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. O tema que estudaremos na nossa lição será Fazer discípulos, o foco da missão. Texto que serve como base para o nosso estudo, Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, que diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Antes de podermos aprofundar um pouco mais no nosso estudo, eu desafio a orar junto comigo. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que o Senhor está conosco enquanto estamos em missão. Nesse momento queremos colocar diante da Tua presença cada pedido, cada necessidade que vai dentro do nosso coração. Esse meu amigo e irmão que nesse momento ora comigo, não sei de que parte do planeta, mas sei que nesse momento abre o coração e pede: Pai, por favor, olha para nós, nos dê do Teu Espírito, nos dê da Tua graça, nos dê a capacidade para podermos entender qual é a parte que o Senhor tem para nós dentro da missão. Talvez pessoas que estão orando por sua família, pelo seu casamento, por sua vida financeira, pela sua saúde, talvez estão buscando uma porta que se abra, um milagre que aconteça. Eu te peço, Pai, ouça aquilo que são os clamores dos seus filhos e responde de acordo com a Tua vontade. E agora fale conosco também através da Tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando pensamos na grande comissão, temos que nos lembrar que a grande comissão ela vai aparecer num contexto. No texto que acabamos de ler, nós precisamos entender alguns componentes básicos que aparecem aqui nesse texto de Mateus 28, versos 16 a 20. Alguns aspectos muito simples que a gente tem que olhar. O primeiro aspecto que aparece aí é que os discípulos estavam indo para um determinado monte na região da Galiléia de acordo com a ordem que Cristo Jesus havia dado. Portanto, a primeira coisa que precisamos entender é que para podermos receber as bênçãos que estão destinadas àqueles que estão em missão, nós precisamos estar dispostos a obedecer às ordens de Jesus. Talvez alguns discípulos poderiam dizer: mas por que eu não posso ficar em Jerusalém e falar com Jesus aqui? Por que eu não posso, sei lá, ir para Samaria ou para qualquer outro lugar? Por que tem que ser num monte específico da Galiléia? Lá em Atos, no capítulo 1, a gente descobre: e Jesus tinha dado a eles a ordem para irem até esse mesmo monte. E lá eles se encontrariam com ele. Então, a motivação para ir é a ordem de Jesus. O segundo aspecto que vemos no texto é que Jesus vai até eles, declarando a sua autoridade e ao mesmo tempo a sua soberania. Quando o indivíduo se dispõe a ir aonde Cristo mandou que ele vá, Jesus se apresenta e ele vai dizer: eu tenho todo o poder e autoridade. O poder não está com você. O poder não provém de dentro de você. O poder não é alguma coisa que vai fluir de dentro de você. Não, o poder e a autoridade são minhas. Cristo Jesus está dizendo, Ele é a fonte de poder. Por que isso aqui é importante? Porque talvez dentro da nossa carne pecaminosa, conforme Deus vai operando, porque é uma coisa que você precisa compreender: quando você sai em missão, você tem a oportunidade de ver os milagres extraordinários efetuados por Deus. As coisas mais incríveis que eu tive a oportunidade de ver na minha vida, os maiores milagres que eu vi em toda a minha vida, foram nos momentos em que mais intimamente eu estava ligado à missão de Deus. Quando você está ligado a Cristo, quando você está em missão, você vê realmente a mão de Deus agindo de um lado para o outro, abrindo portas que você sabe que seriam impossíveis que fossem abertas. Porque o poder e a autoridade, a soberania, ela vem de Cristo Jesus. Um terceiro aspecto que é mencionado é que Jesus comissiona os discípulos para uma tarefa. E a tarefa é fazer discípulos. E aqui a gente tem uma dificuldade muito grande no contexto da tradução. Temos que lembrar que o texto ele não foi escrito em português. Em português nós temos várias traduções, mas esse texto foi escrito em grego. Um grego koiné ainda, que é um grego antigo, um grego que não é uma língua mais usada. Esse grego koiné era o grego do primeiro século.
completamente diferente do grego moderno, que é falado hoje lá na região da Grécia. E para podermos entender aqui a profundidade desse texto, a gente tem que entender alguns aspectos da maneira como o texto foi escrito por Mateus. A ideia central é: tendo ido, portanto, façam discípulos. A ideia central do texto é essa. E tendo ido, façam discípulos. O único imperativo que você vai encontrar nesse texto é ir. Tendo ido. Jesus diz, vão. É o imperativo. Vão. E tendo ido, façam discípulos. Ok? A ideia de Jesus é, vocês estão indo. É uma atitude contínua. É uma atitude que demonstra deslocamento. Você está em deslocamento. É como se você estivesse fazendo uma caminhada. Você sai do ponto A até o ponto B. E enquanto você está indo, enquanto você está em movimento, tem uma coisa que você tem que fazer. O tempo todo, enquanto você está se movimentando. É fazer discípulo. E aí, o texto vai dizer que enquanto você está indo, você tem a soberania de Deus, de Cristo Jesus, o poder e a autoridade de Cristo Jesus, ele advém do próprio fato de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e o mesmo poder que trouxe Cristo Jesus de volta à vida é o poder que nos está à disposição para fazer com que pessoas que estão mortas no pecado retornem da morte para a vida eterna. Tenham a possibilidade de renascer. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo que transforma a vida das pessoas. Então, quando você está com Cristo nesse processo, você está indo, você está em movimento, esse mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus está junto com você. Esse poder, essa soberania que tem Cristo Jesus, é o mesmo poder que vai fazer com que o outro que está morto no pecado seja ressuscitado. E agora também entre nessa caminhada. E aí, o quarto aspecto que vai aparecer no texto aqui, ele promete estar com os discípulos até o fim. E essa promessa vai se cumprir através do Espírito Santo de Deus, agindo através daquele que está indo. E enquanto ele está indo, enquanto ele está caminhando com Cristo, ele está fazendo discípulo. Porque quem está em missão é Cristo, ok? A gente está junto com ele, a gente está caminhando. Enquanto a gente está caminhando, a gente está olhando para as pessoas à nossa volta, dizendo, ei, vem comigo, vamos seguir. Era assim que Jesus fazia. Jesus, ele não chegava para as pessoas e falava assim, vamos fazer um estudo bíblico juntos? Não, ele chegava e lembra do chamado dele para os apóstolos, quando você olha para os evangelhos? O Pedro estava lá pescando, tinha sido uma noite horrível, estava lavando as redes agora na parte da manhã, e Jesus chega e diz para ele, deixa eu usar teu barco. O Pedro só queria dormir, que de noite ele ia ter que tentar ganhar a vida, porque afinal de contas ele não tinha conseguido pescar nada durante a noite anterior. E Jesus sobe no barco dele e passa quase que o dia todo pregando em cima daquele barco. Quando Jesus termina, Jesus olha para Pedro e diz assim, sobe aqui. Pedro sobe no barco e Jesus diz, vamos um pouco mais lá para dentro do mar um pouquinho. Entra aí um pouquinho mais. E andaram alguns metros e Jesus diz, agora joga a rede. Você percebe que quem está no controle é Jesus. E Jesus não é pescador. Nesse caso, Jesus é um pregador e na melhor das hipóteses, ele é um carpinteiro. Ele sabe construir casas. É isso que ele sabe fazer. O carpinteiro naquela época era um construtor de casas. E agora ele está dando ordem para um velho lobo do mar, que é Pedro, para que Pedro, primeiro, ele vá até uma determinada parte dali do lago, que ele jogue a rede, e quando Pedro obedece, apesar de não fazer sentido, porque aquilo não era hora para poder pescar, aquele não era o lugar para pegar a quantidade de peixes que Pedro precisava, mas enquanto ele obedece, ele pesca uma grande quantidade de peixes, outros barcos vêm para ajudar a pegar aqueles peixes. E quando eles chegam na praia, Pedro olha para Jesus e diz assim, afasta-te de mim que sou pescador, ou que sou pecador. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, vem e segue-me, e eu vou fazer de você um pescador de gente. Você percebe que Jesus, ele chama o indivíduo para poder ir junto com ele. Isso é fazer discípulo, isso é discipular. É trazer alguém para andar com você. O que Jesus está dizendo é, enquanto você está andando comigo, olha para aqueles que estão à sua volta e diz assim, vem, vamos caminhar junto. Vamos conversar sobre um amigo que eu tenho, sobre o que ele fez por mim. E aí, enquanto você está caminhando junto, vai acontecer uma série de coisas. Você vai ensinar e vai batizar essas pessoas.
E aí, quando ela passa por essa experiência, ela, enquanto caminha com Cristo e contigo, ela chama um outro para caminhar com ela. E aí o processo de discipulado vai tomando uma nova dimensão. O problema hoje é que algumas pessoas colocam a ênfase apenas no ensino, ou apenas no batismo. Veja que esses dois elementos fazem parte do processo de discipulado. Mas o que Jesus mandou fazer é, vem comigo. Vai, vamos caminhar, vamos embora. E enquanto você está caminhando com Jesus, enquanto você está indo, você está fazendo discípulos, você está chamando alguém para caminhar contigo e está chamando outro para poder seguir e aprender contigo, e ele vai ser batizado, e o processo continua, enquanto as pessoas estão caminhando com Jesus. Por exemplo, o elemento principal da grande comissão é o fazer discípulo. Essa pessoa por quem você está orando, você já escolheu na semana passada, e se não escolheu, eu espero que já tenha escolhido nessa altura, por quem você está orando, o que Deus espera que você faça para essa pessoa é isso. É convidar essa pessoa para andar com você. Quem sabe convidar essa pessoa para poder almoçar contigo, para jantar contigo, para, sei lá, fazer uma caminhada contigo. É tentar uma aproximação, convidar essa pessoa para caminhar com você enquanto ela caminha com você, e enquanto você está caminhando com Jesus, você vai fazendo discípulos, aí você vai ensinando, aí entra o estudo bíblico, aí você batiza, no sentido de que você prepara essa pessoa e o reino de Deus é inaugurado na vida dela, para que ela continue fazendo aquilo que você está fazendo com ela. Isso é cumprir a grande comissão. Faça isso nessa semana. E eu tenho a certeza que você vai experimentar coisas extraordinárias. Eu estudo a lição. E você?